Paz do Senhor, meus queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, estamos aqui mais um dia louvando, engrandecendo o nome de Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui para adorar o Senhor Deus, estar aqui para bendizer o nome de Jesus nessa campanha. Hoje é o 14º dia da campanha, em que tem por título geral Jesus Cristo está vivo, baseado em Marcos capítulo de número 16 e versículo 20, quando ele diz que partindo os discípulos, partiu ele cooperando com os sinais que havia dito. Quando eu falo que Jesus está cooperando, é porque ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Fico aqui pensando como tem alguns que não acreditam no Senhor Jesus, outros acreditam e muitas vezes não exercitam sua fé. Jesus está vivo, Jesus tem evidência da sua presença. Ele tem curado diversas pessoas ao longo da história, evidenciando a sua presença. A sua ressurreição foi concreta. Nesse dia, o tema geral, Jesus está vivo, mas nós temos um tema, um subtema, que seria o tema específico do dia. O tema, objetivo geral seria olhar para Jesus como o homem que está vivo. E um objetivo específico é tratar assuntos mais precisos, como hoje o tema é o valor de uma alma. Quanto custa uma alma? O que é uma alma? Vamos ver ao longo desse momento com Deus de meia-noite a 1. Da meia-noite a 1 é o momento que nós temos para meditar na palavra do Senhor. E um dos objetivos, além desses, é que Deus colocou esse propósito com o objetivo de alcançar pessoas que estão doentes, com doenças incuráveis, com câncer, com diversos problemas que ele não sabe como resolver. Mas que nesse dia a solução para o problema é Jesus Cristo de Nazaré e ele está vivo. Como seria triste eu falar, talvez, de um pensador que está morto, de alguém que está morto e não ressuscitou. Agora, como é gratificante e nos alegra saber que de quem a gente está falando, ele está presente. Porque ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou aí no meio de vós. Portanto, vamos cantar, louvar um louvor que tem por título o valor de uma alma. Diz assim: se tu, minha alma, 193, se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus
virá. Glória a Deus, terás em breve as dores vinda no dia alegre de sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e os verá, porque te abate a minha alma e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Querido amado ouvinte da palavra do Senhor, é com muita alegria em que nós temos esse momento no dia, momento este, em que nós já começamos o dia já falando da palavra do Senhor. Hoje, esse dia já é o dia da vitória, é o dia em que Jesus Cristo vai mudar a sua vida. Já estamos a 2 minutos do dia 28, estamos chegando à reta final da nossa campanha, todo mês de janeiro, e Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Ele já concedeu a sua vitória. Ele quer que você continue nesse caminho do Senhor, continue buscando a palavra do Senhor, alimentando a sua alma com a palavra do Senhor. Pois bem, esse tema nós vamos trabalhar nesse momento com Deus, o valor da sua alma. O ser humano ele é tricótomo, ele tem alma, corpo e espírito. A alma, ao longo da história, a alma vem sido apresentado em diversos segmentos, no segmento do segmento filosófico. Quando nós falamos de Platão, falamos a ideia do amor da alma. Platão, considerado um dos primeiros ateus, ele tinha essa ideia de tratar a alma. A alma também, a gente vê a alma ao longo do período considerado o período medieval, onde tinha São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, trabalhava muito a questão do valor da alma. Nós vimos também no período em que tinha o período freudiano, o período em que tinha a alma voltada na psicologia, no período da consciência trabalhando o id, o ego, o superego, buscando os princípios da psicologia, trabalhando a alma. Mas também levando no ponto de vista teológico, no ponto de vista de Jesus Cristo, da Bíblia, o ser humano também, ele trata com a alma. E Jesus, ele vê a alma do ser humano, o centro das emoções, ele vê a alma do ser humano, um centro muito importante para a sua vida. A alma, ela é aquilo que está dentro de você. Para alguns pensadores que trabalham em alguma área de outro segmento, como por exemplo o espiritismo, eles dizem que a alma, ela busca a purificação na medioatividade, por meio do médio, e que ele trata que a alma, ela depende do corpo, e todo o corpo é espírito. Todo o corpo que é um espírito é alimentado pela alma, corpo e espírito. Mas o que eu quero te falar nesta noite, que Jesus de Nazaré, ele valorizou a sua alma. Jesus de Nazaré, a sua alma estava destinada ao inferno. A sua alma, a minha alma, estava comprometida com a eternidade, mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Observe no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico porque é um profeta que fala muito a questão de Jesus Cristo e a questão também teológica, a questão escatológica, o estudo dos últimos dias. Isaías é um profeta que profetizou 300 anos antes de Cristo que Jesus viria.
sua profecia. E aqui neste capítulo 53 ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, não via nenhuma beleza para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferindo de Deus e oprimindo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido. Querido, diante desta palavra, aqui abre-se um leque sobre o plano da salvação, o projeto de Deus para as nossas vidas. Observe que ao longo desta leitura deste capítulo 53 do profeta Isaías, ele diz que Jesus, primeiro ele começa quem deu crédito à nossa pregação. Quem foi que deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor. Foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, não via beleza alguma para que desejássemos. Foi um homem experimentado nos trabalhos, homem de muita dor, o homem do qual todos os homens escondiam o seu rosto, mas foi ele que tomou sobre si todas as nossas iniquidades, e por nossas transgressões ele foi moído no Calvário. Mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Foi ele, querido, que olhou para a nossa alma e viu para a nossa alma que tinha um plano divino para nós. Plano este que muitos não sabem. Tem muitos que até vendem a sua alma para Satanás. Tem muito que vende a sua alma para o diabo. Tem muitos que pegam, aleluia, e dá a sua alma aos desejos carnais. Não valoriza, compromete a sua alma com coisas banais. Jesus Cristo, ele mostrou que você tem uma alma. Você tem uma alma e que esta alma tem um preço. É o preço do sangue de Jesus de Nazaré. Esta alma que você tem, ao longo da história, ela estava comprometida com a eternidade, ir ao inferno. Nós já vimos aqui em alguns momentos com Deus, nós falamos acerca da propiciação, acerca do derramamento de sangue, Hebreus capítulo 9,
versículo de número 22, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por quê? Porque para que purificasse um pecado era necessário a morte de um ser, ou um pombo, ou um cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem mancha. Para a purificação era um ritual judaico-cristão, judaico, mas que isso ocorreu, o derramamento do sangue, o pacto com os céus. É tanto que foi tão sério o derramamento do sangue. O sangue é a vida. O sangue de Abel, em Gênesis 3, clamou justiça. O sangue de Nabote, em 1 aos Reis, capítulo 21, clamou justiça. O sangue, ele clama justiça. Então o sangue, ele traz algo muito sério no mundo espiritual. O sangue, ele tem um símbolo com Deus. E Jesus chegou um dado momento nos céus que Deus olhou para a terra de uma forma simbólica, que também está na Bíblia, e viu que no Salmos 23, ele olhou para a terra e viu que não tinha ninguém na terra que pudesse derramar o sangue, porque tinha que ser sem mancha. Olha, parece ser complicado como tinha que ser para que viesse pagar o preço, limpar, tornar nossa alma limpa, cândida, clara, como tinha que ser, só poderia estar limpa por meio do derramamento de sangue. Como que Jesus fez? A Bíblia diz aqui que ele, versículo de número 7 do capítulo 53, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abria a boca. Jesus, ele é este cordeiro sem mancha, que morreu por mim e por você. Por isso que eu te digo, este câncer, esta enfermidade, quando Jesus purificar a sua alma, a sua alma é purificada, não é mais com o sangue de uma pombinha, não. A sua alma é purificada, a sua alma começa a ter o valor exato dela quando você aceita o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele tem o poder de limpar a sua alma. O mundo espiritual, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, é tão delicado o mundo espiritual que, se você for, dependendo do nível e maturidade espiritual que você tenha, dependendo da maturidade espiritual que você tenha, você precisa entender os mistérios espirituais por meio do ser humano, como ele tem influência espiritual. A sua alma, ela custou o sangue de Jesus. Portanto, tem muitos que não sabem o valor da sua alma e vivem no mundo como se tivesse só o espírito e a carne. Mas não, querido, você tem uma alma. E sua alma custou o sangue de Jesus e ela vai retornar ao Criador. O plano da reconciliação de Deus, religião significa, o termo religião, não deveria ser banalizada como é nos dias atuais. Religião, a sua origem da palavra religião, é uma palavra grega que significa ligar-se a algo, religar a algo. A religião, ela religa você a Deus.
o ser humano, a humanidade ao Pai. Nesta noite, você quer voltar ao Criador? Mas Antônio, irmão Antônio, eu nunca fui do Criador. Eu nunca aceitei Jesus. Querido, no momento que você veio para a terra, você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para produzir. Você foi criado para ser diferente. É tanto que as digitais, esse polegar, ele não é igual, o seu é diferente, porque Deus fez você diferente. O único projeto único que Deus fez foi o da salvação por meio de Jesus Cristo. Ele diz lá em Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tirarei de vós o jugo pesado, e darei um jugo leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Talvez a sua alma está abatida, triste, querendo um abraço do Criador. E nesta noite Ele quer te abraçar. Nesta noite Jesus quer mudar a sua história, meu querido, minha querida ouvinte da palavra do Senhor. Jesus tem para você algo muito grande. Você não sabe, mas Ele mandou te falar nesta noite, por meio da sua palavra, que o projeto que Ele tem para você, ninguém consegue medi-lo. Ele é imensurável, ninguém pode medir. Mas você tem um livre-arbítrio, você quer estar dentro do projeto de Deus e executar ainda nesse ano de 2003? Você quer saber como é gostoso saber que o seu valor está dentro da Bíblia, o valor da sua alma, a sua alma, querido irmão em Cristo Jesus, ela custou muito caro, o preço de Jesus, o preço do sangue de Jesus. E quando você aceita Ele, olha o que Ele diz em João capítulo 1, versículo 8, o primeiro livro da Bíblia, João capítulo 1, o primeiro João da Bíblia, João capítulo 1, versículo 8, ele diz, olha só, eu vim para os meus, e os meus não receberam, porém todo aquele que me receber é tido como filho de Deus. João 1. João capítulo 1, versículo 12, mas versículo 11, eu vim para que eu era seu, e os seus não receberam o meu, mas todo quanto receber, dou-lhe o poder para ser feito filhos de Deus. Quem crê no seu nome. Você crê nessa palavra de Deus para a sua vida? Você crê nesse projeto de Deus? Você está tendo fé que a sua alma tem um valor caro? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das quais você não vê. E capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário ter fé e acreditar que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Sem fé não tem como você acreditar. Mas nesta noite o Espírito Santo está te ajudando. Amém? Se você está vendo esse vídeo depois desse momento com Deus, meu querido, o Senhor vai te dar grandes coisas este ano. Repita este vídeo, ou melhor, volte, veja de novo. Repita quantas vezes você achar necessário, entenda minuciosamente.
o valor da sua alma. Não vai mais, meu querido, andar aí como se não tivesse um projeto de Deus para a sua vida. Não deixe os outros, aqueles que não têm um plano, fazer você perder os projetos que Deus tem para você. Quando eu falo andar aí perdido, eu falo para você baseado num livro da Bíblia. 1 João, capítulo de número 2, a primeira epístola, versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer que a sua alma permaneça para sempre com o Senhor? Ou você quer deixar que a sua alma vá para o inferno? Ah, irmão, está na Bíblia? Está na Bíblia, querido. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo ali é a segunda morte. A primeira morte na nossa vida é a morte carnal, morte normal, natural, mas a morte, a segunda morte, é a morte da eternidade sem Deus. Morte significa separação. O homem não foi feito para morrer. Lá em Gênesis capítulo de número 3, quando entrou o pecado, concebeu-se a morte. A morte só veio por causa do pecado, senão não existiria morte. O homem foi feito para viver para sempre. Mas aí, Deus falou para eles: se comer a fruta do conhecimento do mal, não viverás. E eles morreram. Mas a morte deles ali não foi a segunda morte, foi a morte da separação deles com Deus. E eles foram separados ali e só houve a reconciliação com Deus. Romanos capítulo 5, 23. A partir do momento que aceitou Jesus, se reconcilia o homem com Deus. Aí Jesus fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que você vê pessoas muitas vezes, não é o meu caso, mas tem muitos que por aí também, aceita Jesus depois que já matou, um monte de coisa aconteceu, aceitou Jesus. Amém, meu querido, glória a Deus por você ter aceitado Jesus. Mas imagina se tivesse chegado antes, você tivesse consciência, você não iria matar, você não iria tirar a vida de ninguém. Mas como você não conhecia, acabou Satanás te usando e você tirou. Mas hoje Jesus Cristo quer te perdoar porque você não sabia. Jesus Cristo, Ele não leva em conta o tempo da ignorância sua da palavra do Senhor. O Senhor apaga todos os pecados. Não tem pecadinho nem pecadão para o Senhor, é todos que Ele limpa e faz de você uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando Ele fala tudo, é tudo, meu querido, não é só uma coisinha, não, é tudo. O Senhor, Ele faz tudo novo. Então, o valor de uma alma, o preço dela é o sangue de Jesus. Quando, lá em Lucas, no capítulo 19, a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ele estava
era publicano e cobrador de impostos. Eu vou ler para que você entenda essa história. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. Ele correu, subiu na figueira para ver Jesus. E quando Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, aleluia, pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria, com louvor, cantando, né? Naquela época não sabia louvar. E vendo todos, olha só esse versículo, e vendo todos isso, murmurava dizendo, que entra para hóspede de um pecador, dizendo, quem entra para hóspede de um pecador. Os fariseus falaram, né? E levantando-se Zaqueu disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu retribuo quadruplicamente, 4 vezes mais. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o filho do homem, veio buscar o que havia perdido. Qual é o propósito de Jesus? É buscar os que já estão perdidos. Ah, mas ele está bebendo, ele não vale nada para a humanidade. Ele tem uma alma, Jesus está em busca dele. Então, querido ouvinte da palavra do Senhor, o senhor que está aí, a senhora, você criança, jovem, Jesus veio buscar o que havia perdido. Jesus veio buscar aquilo que a sociedade não dá valor, a sociedade diz que não presta, é o pior da sociedade. Foram esses que é para esses que Jesus quer, aleluia, buscar. E é para esses que Jesus tem um plano além da sua imaginação. Se eu fosse falar que o tamanho do plano de Deus para você, palavras minhas não descreveria, nem falaria de forma precisa qual é o tamanho do plano de Deus, porque o tamanho do plano de Deus está condicionado ao tamanho da sua fé, na crença no tamanho do poder de Deus. Deus, ele está condicionado particularmente para a fé de cada um. Tem uns que vê Deus pequeno, outros vê Deus grande, outros já não vê Deus de forma alguma. Eu pergunto para você hoje, como você vê Deus? É um Deus pequeno? É um Deus grande? Ou você não consegue enxergar Deus? Você tem dificuldade de olhar para o mundo, para a terra, ver como a terra foi criada? A gente estuda, eu dou aula de geografia, fala sobre derives continentais, Pangeia, Granduana, Eurásia, placas tectônicas, os 6 continentes, aquela dinâmica, o movimento sísmico da Terra dinâmica, e a gente pensa, da onde veio isso? Se você não percebeu ainda, veio do grande Criador, Deus Todo-Poderoso.
Ele criou todas as coisas em sua perfeição. O homem não conseguiu ainda explorar o que Deus criou. Ele diz que está criando, cria nada. O homem não cria nada. O homem só modifica, mas ele não cria nada em relação a Deus. Então você tem uma alma, a alma custou o sangue de Jesus, a alma custou um preço muito caro, e a sua alma, ela não é unicamente o centro das emoções. Para alguns diz que a alma é o centro das emoções só. Não, a sua alma é além disso. A sua alma, ela tem um significado espiritual muito forte. É a partir da sua alma que os milagres acontecem. Olha só, Lucas capítulo 18, versículo 27. As coisas que é impossível ao homem são possíveis a Deus. As coisas que são impossíveis aos homens é possível a Deus. A sua alma, ela estava perdida, mas encontrou hoje quem? Jesus de Nazaré. Amém, meus queridos? A sua alma encontrou Jesus de Nazaré. Qual é o clamor da alma? A sua alma clama o quê? Ela clama justiça. A sua alma, ela clama, aleluia. Quando você está abatido, o que você está precisando? Alimentar a sua alma. Ela também quer alimento. E o melhor alimento da alma só pode dar aquele que conhece ela. Quem conhece você, a sua alma? Fica aí a pergunta, né? Sabe quem conhece? O Criador dela. E como que o Criador dela alimenta a sua alma? Por meio da própria palavra dele. Nesta noite, meu querido, ouvinte da palavra do Senhor, você sabendo disso, que se você aceitar o plano de Deus para a sua vida, a sua alma vai ficar leve, limpa, com sua alma limpa, que é o mais importante do que qualquer coisa. O corpo é importante, mas a alma é mais importante do que o corpo. A alma, ela é mais importante do que o corpo, tá? É possível que tenha pessoas que ignoram essa mensagem, que acham que não tem valor, que a alma dele não tem valor, porque já está comprometido com o mundo, comprometido com alguma coisa espiritual. Mas eu te falo hoje, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Ele está falando que sua alma hoje está tendo uma oportunidade única. A sua alma hoje, ela está ouvindo a voz do Criador dela. A sua alma hoje está tendo o valor que ela nunca teve, o valor do sangue de Jesus derramado no Calvário. Ele diz lá em João capítulo 3, 19, João capítulo 3, olha só, versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado.
Quem não crê já está condenado, quando não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele cresça não pereça, mas que tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Querido, a vida eterna, naquela vida aqui na terra, o homem quando está com 75 anos, o máximo é 100 anos de vida, já é cansaço, já não é mais a vida estável, prazerosa, no seu perfeito estado de saúde. É canseira, é dores, são dores que vêm, disse o salmista Davi. Mas eu quero te falar, nesta noite já estou te falando, que ninguém da história da humanidade vai valorizar a sua alma mais do que Jesus Cristo. É tanto que só para você ver que a alma tem um valor tão caro, só para você ver que a alma tem um valor tão caro, que Satanás, ele compromete as pessoas comprando a sua alma por meio de bens. Aí como tem muito que não sabe o valor da alma, aí se compromete com ele dando a alma, e são muitos, queridos, muitos famosos que não desprezam Jesus e segue comprometendo a sua alma de qualquer maneira, banalizando a morte da cruz, a morte de Jesus na cruz, banalizando o plano de Deus para a sua vida, para a vida das pessoas que estão fazendo isso. Mas nesta noite, você aí, meu querido, que fez algo dessa natureza, está tendo uma oportunidade de Deus para que você se arrependa e aceite Jesus e entenda que Ele tem um projeto para a sua alma, Ele tem um projeto para a sua vida, e Ele quer um projeto não só na vida aqui terrena, mas a vida eterna, a eternidade. Amém, meu querido? Você pode dar uma glória a Deus? Você está me entendendo? Eu estou sendo claro para você, estou falando da forma mais simples possível. Porque o objetivo não é complicar o que é fácil, mas sim facilitar o que é difícil e trazer uma mensagem simples. Porque o forte do aprendizado não é você sistematizar e complicar e se enrolar, é você pegar as coisas difíceis e simplificar e trazer de uma forma clara. Jesus fala assim, Mateus capítulo 11, versículo 25. Ocultei as coisas sábias aos sábios e as revelei aos pequeninos. Ah, como os sábios queriam conhecer os mistérios de Deus. Mas só tem um para conhecer os mistérios de Deus. Só tem uma forma. Querido, para conhecer Deus, para conhecer o plano de Deus para você, só existe uma forma, um coração limpo. Se você tem um coração limpo, a sua alma está limpa, você está prestes a entrar dentro dos planos que Deus tem para você. Mas se não for desse jeito, se você ficar ouvindo conversinhas paralelas, historinhas de inúmeras religiões, sabemos que no mundo tem diversas religiões, hinduísmo, xinduísmo, Hare Krishna, islamismo, budismo,
confucionismo, tanto ismos, cristianismo. Mas eu estou falando para você não de religião, nesse sentido banalizando as religiões, não. Eu estou falando de um Deus Todo-Poderoso que se manifestou ao mundo pelo seu Filho Jesus Cristo. Tem muitos que dizem que acreditam em Deus, mas tem vergonha de falar o nome de Jesus Cristo. Pedro, olha só o que Pedro diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4 e versículo de número 12. Olha o que ele diz. Só para você entender. 4:12 de Atos dos Apóstolos. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Sejam conhecidos vós todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que são diante de vós. Querido, ele foi ressuscitado. Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todos os lugares. O poder dele, querido, não tente tentar entender o poder de Deus, porque ele esquadrilha qualquer entendimento que tente entender Deus completamente. Ele trabalha da forma que Ele quer. Ele é Deus. Jesus de Nazaré, quando alguém perguntar para você, você acredita em Deus? Você vai falar, não só acredita em Deus, como acredito que Jesus Cristo de Nazaré é Deus. Querido, tem alegria nos céus, quando o seu entendimento tem esta maturidade, esta fundamentação robusta acerca do plano de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Veja o que diz em João capítulo 3, versículo 30. Ele diz assim, João capítulo de número 3, versículo 30. Se você estiver acompanhando na Bíblia ou quiser anotar, é muito importante. Mas olha o que ele diz, querido, só para você ver como Jesus Cristo é poderoso. Eu e o Pai somos um. Ele está falando que ele e o Pai somos um. Então Jesus Cristo é o próprio Deus. O Espírito Santo, os três, a Trindade é perfeita. O Espírito Santo também é Deus, só que de atuação diferente. Você está entendendo nesse dia o quanto a sua alma é importante, é cara? Não comprometa a sua alma com as trevas. Não comprometa a sua alma com a mentira. Não comprometa a sua alma roubando. Não comprometer como? Porque a alma que pecar certamente morrerá. E esta morte, tem a primeira morte, que é a morte carnal, e tem a segunda morte, que é o desprezo eterno, o inferno. Você não vai querer isso para você, nem Deus quer. Então você viu hoje o valor da sua alma e que você tem esta alma. Amém? Então é isso aí, meu querido. Chegamos mais um dia, finalizando, faltando 10 minutos. Normalmente eu faço a minha oração,
rezar, a diferença de reza para oração, porque a oração é o que você fala com Deus igual fala com um amigo, e é assim que Deus quer que nós tratemos, como um amigo. E a oração é aquela repetição direta da mesma coisa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. É o Pai nosso, mas não é só isso. Ficar na reza repetindo. Você tem que conversar com Deus. Oração é o amor em ação, maldição é o mal em ação. Você tem que falar com igual um amigo. Jesus, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre. O Senhor é meu Deus, é meu amigo. O Senhor é tudo na minha vida. Eu não posso padecer necessidade se o Senhor cuida de mim. Amém, meu querido? É assim. É simples. Falar com Deus é simples. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu querido Deus e eterno Pai, Pai querido, nesta noite, Senhor, o tema foi o valor de uma alma. Senhor, eu falei aqui, Pai querido, ao longo desse momento com Deus, de uma forma simples, humilde e delicada. Não fiz análise sistemática ao extremo, exegese difícil, não. Falei igual Jesus falaria, da forma que Jesus tratou os problemas mais difíceis da sua época. Ele reduziu e entregou o último resultado daquela informação que ele tinha de uma forma fácil, para um público que era pescadores igual os filhos de Zebedeu. A obra do Senhor Jesus é simples, mas Ele faz coisas grandes. Hoje Jesus está te curando de todo câncer, de todo mal, toda depressão, todo mal em nome de Jesus Cristo. Eu vou contra ti agora, onde quer que ouça essa oração, esse momento com Deus, vai surtir efeito na sua vida. Satanás não resiste o sangue de Jesus Cristo, e o sangue dele te purifica hoje. O sangue de Jesus te cobre com toda a unção, com todo o poder, com toda a cura, porque ele está vivo. Jesus está vivo, ele vai te curar aí agora. Coloca a tua mão em cima da enfermidade, seja curada agora em nome de Jesus. Receba o teu milagre. O médico falou que não tinha jeito, o diagnóstico te condenou, o diagnóstico te limitou, diminuiu os seus dias de vida, mas é mentira de Satanás. O dono da vida é Jesus. Ele rasga esse diagnóstico e dá para você uma nova oportunidade. A Bíblia diz que ele curou um homem com 38 anos, em João capítulo 15. Ele curou um homem com 38 anos que era paralítico. Ele ressuscitou Lázaro em João capítulo 11, que ele estava há 4 dias morto. Jesus ressuscitou. Ele curou uma mulher em Marcos capítulo 5, uma mulher que tinha 12 anos, que aos médicos não tinha como receber uma cura, não parava a hemorragia, o sangue era todo momento saindo. Ela tocou em Jesus Cristo e foi curada. Nesta noite, toca nele pela fé, receba a sua cura aí agora, receba neste momento a tua cura, receba, meu querido irmão, minha querida irmã, o milagre daquele que está vivo. Ele diz para você nesta noite: filha minha, filho meu, não desacredite no meu sangue. O meu sangue há poder. A sua alma precisa de mim, a sua alma precisa conhecer o projeto que eu tenho para você. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, neste dia. Jesus Cristo diz para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30 e verso 5. Nesta noite o Senhor está restituindo o que você perdeu. Os parentes seus dizem que você não tem jeito, você não tem cura, você não presta, você foi criado para morrer, para matar. Você é mentira de Satanás. Você é importante para Deus, você foi criado para a glória de Deus, você é semelhança de Deus, você é filho de Deus.
Deus te ama, Jesus te ama, e nesta noite Ele está te visitando neste dia, Ele está te curando, Ele está te abrindo porta de emprego, Ele está restituindo o teu casamento, Ele está te motivando, Ele está te levantando. Receba aí de Deus a unção, receba aí de Jesus Cristo a cura. Não é o irmão Antônio que vai te curar, não, é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que vai te curar. Foi Ele que em Atos capítulo de número 8 expulsou todos os demônios de Samaria. Foi Ele que apareceu para Paulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Foi Ele que realizou os grandes milagres. Foi Ele que mostrou para Estevão em Atos capítulo 7 o céu se abrindo. Foi Ele que tirou Pedro da prisão em Atos capítulo 12. Foi Ele que realizou grandes coisas. Foi Ele que estava em Lucas capítulo 4, versículo 18, Ele falou: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração, pôr em liberdade os oprimidos, por em liberdade os cativos, aleluia, liberar as prisões dos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi Ele que fez tudo isso, é Ele que está fazendo nesse dia na sua vida. Ele está tirando, estava toda bagunçada a sua vida. Jesus Cristo, Ele é, aleluia, Ele é mestre em refazer, em reconstruir o conhecimento, reconstruir a sua vida. Ele faz a reconstrução do conhecimento. Jesus faz, porque neste dia Ele tem prazer em fazer você uma nova criatura. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, você está ouvindo esta palavra? Feche os teus olhos, se concentre em Deus, fala: Jesus, eu acredito que o Senhor está vivo. Muda, meu Pai, muda o meu coração, me dá um coração novo, me dá esperança, me dá uma fé. Eu acredito em Ti, Senhor Jesus. Eu quero, Pai querido, chegar naquele médico, vai fazer um novo diagnóstico, e eu creio que não vai ter nada, porque o Senhor arrancou aquela célula nervosa, aquele câncer, e fez uma nova célula. Eu acredito nisso, Jesus Cristo. Abra as tuas mãos, que eu vou profetizar um milagre. Jesus Cristo, o teu filho abriu a mão aí agora. Olha comigo, meu querido irmão, abra a tua mão aí agora, receba de Deus o teu milagre. Fecha a tua mão como posse. Não abra a tua mão não. Fala: Jesus, agradece lá agora. Fala: Jesus, obrigado pelo meu milagre, obrigado por minha cura, obrigado por realizar minha petição, meu pedido. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu não merecia, o Senhor morreu por minha alma, eu nem sabia o valor da minha alma. O Senhor mostrou para mim que eu tenho uma alma e que minha alma custou um preço caro, o preço do seu sangue. Meu Pai, obrigado, Jesus. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, por esse dia. Pai querido, a minha semana finalizou. Eu te agradeço, Jesus, por tudo, pelos livramentos ao longo da semana, ao longo, Pai querido, vai começar esse 2023, está começando hoje para mim. Eu estou conseguindo ver o projeto de Deus para a minha vida. Tem esta visão também você aí, meu querido ouvinte da palavra do Senhor. Veja Deus construindo para você um 2023 diferente, como nunca aconteceu na sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que a partir de agora você vai ser uma nova criatura. Você está nascendo agora no mundo espiritual. A tua vida está sendo construída agora. Peça o Espírito Santo para te encher, para encher você da glória dele, da presença dele. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus também. O Espírito Santo, a Trindade, querido, Pai, Filho e Espírito Santo tem atuações diferentes, mas é o mesmo
os três são um só. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, Ele está contigo nesse dia. Ele quer que você acredite. Estende aí as tuas mãos, que eu vou profetizar. Eu sou presbítero. A Bíblia diz que o dom que é não desprezar o dom que foi recebido pela imposição de mão dos presbíteros. Eu estou impondo as minhas mãos sobre você nesse dia. No mundo espiritual existe, aleluia, uma forma simbólica que se levantar as mãos sobre uma pessoa, sobre alguma coisa, você tem autoridade espiritual sobre ele. Não deixe ninguém pôr as mãos sobre você sem que você confie nele. Nesse dia eu estou impondo as mãos sobre você, ministrando a bênção de Jesus Cristo, o milagre, a cura. Jesus cura ela, Jesus cura ele, Jesus visita um parente dele onde quer que se encontre, na situação que se encontra. Eu não quero saber, eu só sei que o Senhor vai realizar o milagre. Meu Pai, toque no coração da tua filha para vir aqui testemunhar do que o Senhor fez. Escreve, meu querido, aí e fala o que Deus fez na sua vida, para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido cada vez mais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Querido, eu louvo a Deus por sua vida. Nós oremos aqui. Eu senti Deus realizando um milagre na sua vida. Eu senti Deus mudando a sua história, porque você acreditou que você tem uma alma e que sua alma custou o sangue de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu desejo para você a paz, não só hoje, mas eternamente para a sua vida. Se alguém tinha alguém que não acreditava em você, a partir de hoje, ele vai falar: ah, como ele está diferente, ele está acontecendo alguma coisa diferente com ele. É porque, querido, você começou hoje, você nasceu hoje para o mundo espiritual. Em nome de Jesus, receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém.